Boa noite, pessoal. Bate-papo em live. Hoje nós vamos falar sobre educação infantil, a educação das crianças de 0 a 3 anos. Hoje nós vamos falar das crianças até 3 anos. Qual a experiência com a comunidade escolar, com pais, educadores, nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social? A minha convidada é a coordenadora pedagógica Fleg Frutuoso. Já estou esperando a Fleg chegar. Enquanto isso, eu quero agradecer vocês que estão acessando aqui. Patrícia Campos, saudades, um abração. Belinha, Diego, Carol Macedo, Serginho, Michele, sejam muito bem-vindos. Fran, olá Fran. Ana Moraes, Aninha, João Paulo, sejam bem-vindos. Um grande abraço para vocês. Espero que tenham tido uma boa semana. Hoje nós já estamos aqui para encerrar, né, mais uma semana de bate-papo, que foi uma semana assim muito prazerosa, com muitas pessoas que vieram partilhar experiências de vida. E hoje a Flag vem partilhar uma experiência de vida num campo profissional. Ela já entrou por aqui e eu vou chamar a Flag. Já aguardando aqui. Fátima também está por aí. Karen Fadel. E a nossa convidada, Flag Frutuoso. Tudo bem? Oi, Tudo bem, Flag? tudo e você? Estou me ajeitando aqui. É assim mesmo. Tá tudo É certinho. assim A mesmo. gente vai se arrumando. A hora que eu vim aqui fazer o teste também com você, eu estava sem essa blusa, ó, mas eu não consegui ficar sem essa blusa. E a gente vai se ajeitando e dá tudo certo. Tá friozinho hoje, né? Bem friozinho. Eu gosto de frio. Não sei você. Deixa Eu? eu... Eu prefiro calor. eu suspeitei. Deixa eu só estar ajustando a cara. E suspeitei que você gosta mais do calor. Fleg, quero começar te agradecendo. Muito obrigado por aceitar esse convite, né? Eu adiei um pouquinho falar sobre a educação infantil, porque senão parece que eu estou puxando muito a sardinha, né? Tadinha. Aí eu segurei um pouco, mas eu acredito que daqui para frente a questão vai aparecer com mais frequência, não só a educação infantil. Eu tenho também uma live, acredito que no dia, não sei se 8 ou 9 de julho, no Conviva, mais uma vez o movimento pela Undime. Depois eu vou convidar você, toda a sua equipe, vou pôr o convite Que aqui também para joia. todo o pessoal. Mas hoje, o que vai ser muito bacana é saber da experiência que você vem assumindo junto com os pais da escola onde você é coordenadora pedagógica, as relações que você vem assumindo também com a sua equipe de educadores. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado duas vezes. Primeiro, por participar de alguma forma nessa relação que você vem assumindo com essa comunidade, com os pais, né? E depois você vai contar de modo mais detalhado para nós como que está acontecendo tudo isso. E obrigado também por estar aqui. É sempre um prazer te encontrar. Para mim, você é uma formadora assim de muita intensidade, no sentido de dedicação, aprofundamento, estudo. Então, muito obrigado, minha amiga. Eu que agradeço, Andrei. Também fiquei muito lisonjeada com o seu convite e trazer um pouco dessa nossa experiência, né? Eu falo nossa porque esse trabalho não é meu, esse trabalho é da minha equipe, uma equipe muito engajada e que eu acho que eu sempre penso que Deus une a gente, né, de uma forma que a gente não sabe como, e eu encontrei ali profissionais muito engajadas também. Então, as nossas ideias se combinam e a gente vai realizando coisas e temos realizado bastante coisa ultimamente aí nesse período de pandemia, né, nesse período de suspensão de aulas. Muito bem, então nós vamos puxando o fio aqui, desenrolando essa nossa partilha. Eu acredito que é Ok. importante, né, para a gente iniciar, e aqui tem muitas pessoas conhecidas, muitos amigos, Wagner Platini, Lúcia Sturck está por aqui, eu vi a Karen Fadel, Bruno Buiu, Carol Macedo, olha só.
mesmo tendo muitos amigos, muitos conhecidos, né, pessoas que a gente gosta tanto, eu acredito que é importante iniciar falando um pouco da sua formação profissional, Fred. Pode ser assim? Pode, claro. Então, vamos lá. Bom, eu entrei no magistério, sempre gostei muito, mas achei que não seguiria a carreira do magistério. Tanto que eu fui fazer arquitetura, né? Eu não fiz magistério, não fiz o Cefam, não fiz magistério. E eu fiz o ensino médio normal e depois fui fazer arquitetura, queria ser arquiteta. Mas a vida nos traz outros rumos, né? E vim fazer letras, me formei em letras, anos depois em pedagogia e ingressei como coordenadora pedagógica em 2004 aqui na rede municipal de Itapeva, no sistema municipal de Itapeva. E quando você falou aí sobre essa dedicação, é porque eu amo muito o meu trabalho, eu amo muito a formação, né? É algo que eu me encontrei, que eu gosto muito de me preparar, de estudar e de formar profissionais da educação. Essa é a minha praia. E ingressei em 2004 como coordenadora pedagógica, né? Aí assumi assim outras funções, fui ATP de língua portuguesa, fui diretora de departamento de legislação, passei por algumas questões. Em 2017 você me convidou para a coordenação da Univesp, do polo da Univesp, e já fui formadora, freelancer, né, sobre a sua coordenação também, formando vários municípios lá na região de Santa Catarina. E então, assim, a minha praia é formação de professores, é formação. Eu gosto muito disso, me encontro, amo muito o que eu faço, né? E amo muito a coordenação pedagógica também. Me especializei em coordenação pedagógica em 2015. Então, estou seguindo aí essa trilha. Puxa, que bacana. Muito bom. E o que eu acho muito bom nessa sua apresentação é você trazer, você pontuar a questão da formação enquanto coordenação pedagógica, da formação enquanto educadora, porque penso eu que é impossível assumir a função de ser educador sem acreditar no processo formativo, né? Sem acreditar, sem assumir esse processo que de fato leva à reflexão, à alteração de práticas de modo positivo. Eu acredito que é impossível pensar em coordenação pedagógica sem pensar no processo formador, por mais desafiador que isso seja, né? Até porque o coordenador pedagógico ele tem como principal função formar professores, contribuir na prática de professores. Então, muito bacana você apresentar aí a sua qualificação profissional trazendo esse ponto de formadora de modo muito forte. Mas quando eu te conheci, em 2006 eu te conheci, você estava na coordenação do Ensino Fundamental 2, né? Isso. E para mim foi uma surpresa você ter feito essa transição aí para a coordenação da educação infantil, etapas distintas, porém todas extremamente importantes, né? E eu digo que eu admiro a sua transição, porque na verdade você tem uma veia também muito forte no ensino fundamental, né? Então talvez até coubesse aqui, apesar de não ser um assunto de hoje, talvez até refletir se de fato existe a questão de segmentos ou existe de fato a competência, né? Que para qualquer lugar que você vai, você de fato dá conta. E já que você caiu lá intencionalmente na educação infantil, né? Como que foi para você essa experiência? Como que você pensa hoje a educação infantil, a importância dela? Como que é isso para você, Fred? Olha, como você falou, eu ingressei na coordenação do ensino fundamental anos finais, né? Que sexto ao nono. E digo que foi muito feliz lá, principalmente o período que eu me dediquei à língua portuguesa como ATP, isso me propiciou
um mergulho muito grande na língua portuguesa, né? Na formação de professores. Na época, eu tinha 60 professores de língua portuguesa que eu coordenava, né? Então, esse período no ensino fundamental 2, ele foi muito rico, mas no meu estágio da pedagogia, o único estágio que eu precisei fazer de fato, gestão eu não precisei, ensino fundamental eu não precisei, mas educação infantil eu precisei fazer o estágio. E aí o bichinho da educação infantil me picou, um pouquinho só, de leve. E eu sempre tive excelentes e grandes amigos da educação infantil, e que eu sempre falava, você era um deles. Nossa, será que eu vou me encontrar na educação infantil? Será que eu vou gostar da educação infantil? Porque são dois mundos distintos, realmente. E em 2015 eu resolvi fazer essa migração, foi dada essa oportunidade para nós coordenadores também, né, de ser coordenador de educação básica. E eu resolvi, é um desafio imenso, né? Por tanta diferença são mundos diferentes. E, Andrei, eu posso dizer hoje, já passados 4 anos, 5 anos, que eu me encontrei na educação infantil. E eu estou gostando muito, né? Não só esse contato com a criança de 0 a 3, que são as crianças que eu atendo lá na minha escola, na escola onde eu sou coordenadora, mas a formação de professores também, né? A receptividade deles para a formação é algo incrível, né? Então, eu me encontrei duplamente e pretendo me aposentar na educação infantil, na coordenação da educação infantil. Eu gostei muito, estou gostando muito, eu me realizo muito como coordenadora de educação infantil. E eu devo esse incentivo a você, eu devo esse incentivo a Selma, a tantos outros amigos da educação infantil que falavam, bem, vai lá. Eu não sei se você se lembra, um dia em Curitiba eu perguntei assim, Andrei, será que eu tenho chance? Será que eu vou me dar bem na educação infantil? Será que eu estou pronta? Ele falou, não, pronta nunca ninguém está. Mas você, eu acho que você vai se dar bem na educação infantil. Você me disse isso, a Selma também, na época. E eu gostei muito, eu estou apaixonada, eu penso nisso todos os dias, né? Eu estou apaixonada pela educação infantil. E eu acho, Andrei, também que acho que Deus me preparou um pouco para a maternidade trabalhando na educação infantil. E hoje eu estou podendo unir um pouco dessas duas coisas, né? Eu falo que aqui em casa eu tenho um laboratório pedagógico, né? De fato. Sim. E coincidiu, né, Fleg? Não que eu queira aqui entrar de fato na sua vida pessoal, mas eu acho inevitável é, não, né, tocar nesse assunto. É inevitável. Então, assim, coincidiu esse momento de mãe, esse momento da maternidade, com o momento da coordenação pedagógica na educação infantil, né? Porque você trabalha ali pensando a vida educacional, de desenvolvimento, de formação de bebês, né? Nós estamos Uhum. falando ali da primeiríssima infância, de 0 a 3 anos, onde precisam acontecer situações de desenvolvimento dessas crianças que vão durar para o resto da vida. Então, que bacana essa. Não sei se são coincidências, dizem que coincidências não existem, mas eu tenho um amigo que fala sincronicidade. Então foi sincrônico. Sincronicidade. O Dom Arnaldo que me fala sempre, Andrei, não são coincidências, são sincronicidades. Então, assim, Sincronicidade. foi sincrônico, né? Esse seu encontro aí com a educação infantil, essa sua presença na educação infantil e também toda a sua história tão bonita de maternidade que eu conheço. A Fátima comentou aqui, né, enquanto você falava, a Fátima comentou que depois que a gente é picado por esse bichinho da educação infantil, é muito difícil se livrar dele, de fato, né? De fato. De fato. Porque nós estamos falando de um momento tão sensível, peculiar, né, da vida do sujeito, que tem toda uma carga de envolvimento, né?
muito grande. E por Uma das falar, coisas que me chamou muito a atenção, Andrei, foi a questão da avaliação, né? A gente trabalhando tanto e buscando algo significativo na avaliação do Fundamental 2 e a gente chega na educação infantil e a gente vê não que é mais fácil, mas é mais transparente a avaliação na educação infantil, né? É observação pura, é um desenvolvimento que só quem tem uma criança, convive com uma criança pequena, consegue pensar e observar, ou quem já teve, né? Então, essa questão da avaliação na educação infantil foi algo que também me aproximou muito, me chamou muito a atenção. E foi quando eu assisti no estágio um dia de avaliação do desenvolvimento infantil, que no fundamental é o conselho. Eu fiquei encantada. Então, ali já algo me motivou a pensar nessa possibilidade, né, muito de ir para a bacana, educação infantil. muito legal. E esse momento, vamos falar um pouco da sua experiência, mas talvez possamos dividir em dois momentos. Pensar aquele primeiro momento, né, que de fato é pandemia, cada um para sua casa, e o segundo momento, o que que nós estamos vivendo, as experiências que vocês estão vivendo, né, agora, nessa interlocução, nessa relação com a comunidade escolar, com as crianças, com os educadores, apesar de, ou a partir desse isolamento. Vamos falar primeiro como é que foi essa questão assim, para com tudo e que de fato foi tão necessário. Como que você analisa todo esse primeiro processo? Como que foi isso para vocês? Olha, eu acho que para a maioria é um susto, né? Temos que parar, temos uma doença, daqui a pouco tempo muitas pessoas vão morrer, serão infectadas, então assim um susto muito grande. E uma orientação que a Secretaria de Educação deu para os diretores é que a gente estabelecesse, mantivesse esse contato com as famílias, né? Uhum. Então aí foi assim, a gente ainda não tinha grupos de WhatsApp das salas, porque a gente ia fazer com algumas salas, de acordo com as professoras, né, o desejo delas também de ter esses grupos, mas assim, não tinha dado tempo de fazer esses grupos. E com essa situação, o único meio que a gente teria mais fácil de ter esse contato com as famílias foi por meio dos grupos do WhatsApp. Então, a suspensão de aulas foi no dia 23, no dia 19 ou 20, nós já estávamos com os 5 grupos, eu tenho 5 turmas lá, né, na EMEUS Carmurá, então a gente já correu fazer esses grupos e regrinhas e tal, e começamos. Só que dia 23, segunda-feira, primeiro dia de suspensão de aulas, algo me veio assim muito forte. E o que a gente vai fazer agora? Né? Não tínhamos ainda nada definido, porque isso tudo é muito novo. Às vezes eu vejo pessoas falando assim: olha, mas a LDB, gente, a LDB não previu essa pandemia, né? Tudo que tiver é daqui para frente que nós vamos pensar e resolver e tomar decisões com o que a gente tiver daqui para frente. Não tem nada que a gente possa se apoiar. O que a gente tem como apoio são os sistemas de ensino do mundo que já passaram por essa fase e que nós vamos ter que ter escolhas daqui para frente como a gente vai fazer. Mas, enfim, então, eu comecei a pensar o que, que a gente pode fazer enquanto escola, né? E foi surgindo, Andrei, foi algo assim tão intuitivo e ao mesmo tempo despretensioso, mas vamos fazer o quê? Aí eu comecei a ler, comecei a procurar leituras, comecei a procurar lives, acompanhava tudo que eu podia acompanhar, porque eu queria me inteirar sobre essa situação e aquilo que a gente, enquanto equipe escolar, teria que fazer. Então, assim começou a aparecer. Li um artigo de uma psicóloga falando da importância de como lidar com a criança pequena nesse período, né?
E achei interessante, fui lá, publiquei para os pais. Depois veio ali um guia de orientações, de cuidados, vou lá, comecei. Foi crescendo e a gente foi vendo, puxa, isso é interessante. É, eu tenho uma diretora maravilhosa, né, que eu dispenso comentários para você, mas assim, uma super parceira. E eu falo, Marilena, eu tive uma ideia lá, ai meu Deus do céu, mas ela embarca em todas as minhas ideias e me apoia, ela é apoiadora de tudo. Um beijo para Maria Por- Helena. um beijo para ela, e aí porque ela acredita também, né? Então, a gente foi crescendo esse vínculo, até que uma mãe, um pouco antes da Páscoa, manda uma mensagem para mim, a Gabriela. Ela, Fleg, eu queria saber, olha a ideia dela, que a gente voltaria às aulas no período, na semana antes da Páscoa. E por ser educação infantil, não que as datas comemorativas são mais importantes do que campos de experiência, nada disso, mas a gente ainda tem esse trabalho bem forte de algumas datas, né? Representa muita coisa, não só pela data. E aí eu pensei, estamos na Páscoa, momento de renovação, né? Que a Páscoa nos traz esse sentimento de renovação. E nós não vamos sair iguais como entramos nessa pandemia. Nós estamos nos reinventando todos os dias, aprendendo muito. E eu falei, olha, lembrancinhas, eu acredito que nós não vamos voltar antes da Páscoa, eu falei para ela. Lembrancinhas é muito complicado, porque como que nós vamos fazer 100 lembrancinhas, encaminhar e entregar para essas 100 famílias? Mas precisamos pensar alguma coisa. Daí eu fui conversando com a equipe, né? E quando eu falo de equipe engajada, eu tenho ali na equipe educadoras que são demais. Eu queria até aproveitar e dizer a gratidão que eu tenho, o orgulho que eu tenho das educadoras, porque uma equipe, uma parte da equipe abraçou a ideia e começou. E foi aí que nós acabamos desenvolvendo uma espécie de um projeto da Páscoa. E desse projeto, como que a gente ia levar até as crianças? Vídeo. Então a gente começou a fazer vídeo. Tudo muito amador, tudo muito simples. O meu primeiro vídeo ninguém conseguia me ouvir, porque eu fiz um dia muito cedo e eu estava com medo do Natan acordar, então eu falei muito baixo, meu vídeo quase não ninguém ouvia a minha voz. Então assim, a gente foi aprendendo, né, essa reinvenção e vamos lá, alguém falou, olha, tem um programa assim, tem um aplicativo assim, e a gente foi aprendendo e ainda precisamos aprender muito, mas enfim, surgiu um projeto de trabalhar algumas coisas em relação à Páscoa naquela semana. E daí as professoras foram se libertando, se liberando e saiu coisas muito legais. Tudo pensando nas crianças. Pode parecer para algumas pessoas, Andrei, que esse trabalho que a gente fez foi para se aparecer, que a gente querer, a gente estava com o objetivo de passar alguma coisa que não o contato e manter o vínculo com essas crianças. E isso eu tenho trazido para a minha equipe a todo momento. Esse é o principal objetivo de todo o trabalho que a gente está fazendo. Chegar às crianças, manter esse vínculo com as crianças. Porque o ensino remoto na educação infantil, ela tem que ter essa premissa. Esse vínculo com as educadoras, esse vínculo com algumas coisas da rotina da escola algumas, né? Porque eu não sei se eu já estou entrando na segunda parte, mas eu penso que há necessidade de muito cuidado, desde a educação infantil até o ensino médio, de pensar duas coisas. Também trago muito essa reflexão para a minha equipe. Pais são família, não são escola, não são educadores, né? Então, todas as vezes que a gente tem um planejamento de uma atividade, eu sempre pontuo para a minha equipe, meninas, eu só tenho meninas, só tenho professoras. Deem todas as orientações que vocês puderem para as famílias, para que elas consigam desenvolver. E hoje nós lançamos, eu e a Marilena, lançamos um vídeo para as famílias, e eu disse exatamente isso, que a gente
cada vez que a gente propõe alguma atividade da escola na casa, a gente pensa e gostaria de coração que todas essas atividades estejam sendo desenvolvidas com muito prazer. Prazer para eles, pais, de ver o desenvolvimento dos filhos e prazer das crianças de fazer uma atividade da escola, né? De forma alguma, algo que venha trazer um peso, algo que venha trazer algum tipo de desconforto, porque daí a gente está indo na contramão do que é esse ensino remoto e na contramão do que a gente precisa pensar na questão psicológica das famílias, né, das crianças e das famílias nesse momento. Puxa, que bacana. E saiu também, Andrei, uma pesquisa, né? Encaminhei, tive essa ideia, essas minhas ideias, e caminhamos, montamos uma pesquisa para essas famílias e recebemos ali feedbacks muito importantes, né? Dessa questão das dificuldades que essas famílias têm também de desenvolver as atividades. E aí eu venho trazendo uma experiência minha, o laboratório pedagógico aqui de casa. Por todas as facilidades que eu poderia ter, nem sempre é fácil fazer as atividades com meu filho. Né? Então, assim, a gente precisa entender esse cuidado que eu digo que tem que existir desde a educação infantil até o ensino médio, muito cuidado, muita cautela, não vai conseguir transferir a escola para casa, não vai conseguir transferir todos os conteúdos da escola para casa, tudo que faria presencial no remoto, e tentar encher as crianças. Eu tenho visto muito isso, famílias e crianças assoberbadas de atividades diárias. Isso, no meu entendimento, é perigoso. Né? Eu quero lembrar uma coisa aqui, né? Que sempre foi um desejo da escola, pelo menos nos 20 anos de magistério que eu tenho, 21 anos de magistério, sempre foi um desejo da escola, né? Que de fato a criança viesse banhada, chegasse para essa escola com o sentido de família, né? Então, eu penso que tem que tomar muito cuidado, né, com relação a essas atividades, enquanto tarefas, no sentido de excesso, no sentido de ficar pensando metas de aprendizagem, principalmente para as crianças pequenas, uma vez que é possível nesse momento, mesmo sabendo que é um momento de pandemia, mesmo sabendo que tem sido um momento revelador de tantas situações tristes e complicadas da realidade social. Apesar disso, ainda é a oportunidade da criança se banhar do sentido de família, né? Então, estar dentro da casa das crianças, através de uma comunicação que seja midiática, através de tarefas, atividades que são enviadas, e ainda que sejam físicas, eu digo no sentido de papéis, livros e apostila, isso tudo tem que ser elemento suficiente, né, para incentivar o processo de convivência. Se as crianças voltarem, de fato, para a escola com sentido de família, nós ganharemos muito, independente da questão de aquisição de conteúdos ou de desenvolvimento de habilidades específicas. O grande compromisso nesse momento é de pensar que a comunhão família e escola sempre foi um desejo da sociedade, ainda que da parte mais da escola, porque ali está uma instituição formalizada. Ali tem profissionais que estudaram para isso. Mas esse desejo dessa comunhão, essa comunhão pode ser celebrada agora nesse momento. Então eu só estou reforçando o que você sabiamente colocou, né? Os excessos de atividades não garantem aprendizagem, não garante desenvolvimento de habilidades ou competências, o nome que quiser, né, colocar, mas principalmente com relação à criança pequena, a criança pequena precisa do sentimento de família, de cuidado, de alguém que olha por ela, de alguém que torce por ela. E aí eu sei que vocês assumiram canais de comunicação, e eu agradeço, já te agradeci por ter participado de uma das situações. Eu sei que vocês assumiram canais de comunicação com as famílias,
E eu gostaria que você contasse essa experiência agora. Então, iniciamos com o grupo do WhatsApp, né? Encaminhando textos para as famílias, para os pais lerem, se informarem, vídeos das professoras propondo uma atividade, contando histórias, saiu até bolo de cenoura no período da Páscoa, a história do bolo de cenoura, a professora fazendo bolo de cenoura, e a gente pensando mais nessa parte da ludicidade mesmo. Mas, e vocês vão achar bem interessante, eu comecei a pensar, meu Deus do céu, aí a gente pedia as evidências para as famílias, né? E aí os pais colocavam as evidências no grupo do WhatsApp. Eu tenho 5 grupos, mas 2 da escola são 7. Então, foi chegando uma forma que eu falei, meu Deus, o meu celular não comporta mais tantas fotos, tantos vídeos. Teve um dia que o meu celular travou, eu não tinha mais espaço. Ele é meia boca mesmo, mas tá servindo para alguma coisa, por enquanto. E aí, uma professora falou, mas então, por que que a gente não cria um canal do YouTube? Eu falei, ai meu Deus, canal do YouTube? Como seria isso? E assim, Andrei, é uma outra coisa que eu gostaria, eu já tenho falado para elas. Eu tenho uma equipe maravilhosa e eu encontrei, Deus colocou para nós pessoas assim, não só engajadas, mas tão dispostas que não, pode deixar, eu vejo, eu vejo. Eu tenho uma monitora, a Monique, ela entrou agora esse ano, entrada no concurso esse ano, e ela cuida de toda essa parte para mim, de canal do YouTube, ela, a professora Ana Moraes, eu tenho gente que me ajuda a fazer os registros. Olha, eu só tenho a agradecer muito a Deus por essas pessoas na minha vida, porque sozinha eu não estaria, a escola não estaria fazendo tudo isso, né? É um trabalho muito de equipe. Então, aí tiveram a ideia do canal do YouTube. Mas como que vai ser esse canal do YouTube? Ah, para a gente fazer as playlists e tal. E aí a gente vai se reunindo e marca a reunião pelo Zoom, pelo Google Meet, pelo Messenger. A gente está usando todas as plataformas que a gente tem disponíveis gratuitamente e a gente se reúne e vai pensando e vai fazendo. E aí depois surgiu, mas espera aí, nós vamos ter um canal do YouTube, então vamos abrir um perfil da escola, que já era uma ideia minha e por falta de tempo, essa página, esse perfil da escola não tinha. E esse ano era uma ideia, né? Mas, enfim, surgiu agora. Tá, ai, que bom, nós vamos ter uma página, mas como que a gente vai fazer as fotos das crianças? Tem direitos de imagem, são crianças muito pequenas. Aí vamos criar então uma página e dentro dessa página grupos privados, onde tem os pais, as educadoras da sala e todas as evidências. Todas as evidências das crianças vão estar no acervo privado para manter a privacidade, a segurança das crianças também. E também, nesse período, antes da gente receber o plano do centro de formação, com uma proposta de atividades bem legais que as meninas encaminharam para a gente, tivemos a ideia, e eu trouxe essa ideia, gente, vamos começar a estabelecer parcerias? Vamos atrás do Dr. Rodney, que o ano passado ele ia vir fazer uma palestra sobre alimentação para crianças, né, dessa primeira idade, e não deu certo. Fui lá atrás do Dr. Rodney, faz vídeo tal, alguém edita, alguém publica e foi. Gente, vamos falar com a Mariana Roseiro, outra querida, porque ela tem um canal e eu vi, e ela colaborou com material. Gente, vamos fazer uma parceria com a Karen Fadel, tá aí também. Nós já fizemos o trabalho do livro ano passado, foi a primeira escola a fazer a Mola Viajante, e ela também fez um vídeo e postou. Vamos chamar o Andrei, chamamos o Andrei, compartilhou, fez um vídeo. Então, assim, a gente está chamando e essas parcerias estão não, continuam, sabe? Hoje mesmo eu fiz um contato, uma mãe que é dentista, ela vai fazer um vídeo explicando um pouco sobre saúde bucal com a filha que é nossa aluna. Então as parcerias estão saindo com a Luciana Giorgetti, ela nos ajudou com algumas questões da pesquisa. Então, assim, essas parcerias, né, de pessoas que não são da escola, mas hoje são da escola, são amigos da escola, são parceiros,
eu achei que foi fundamental para esse trabalho também, né? Enriqueceu muito esse vínculo com as famílias, esse trabalho com as famílias. E eles gostaram muito na pesquisa, a gente também teve esse feedback positivo, né? E eles gostariam até que continuem, que a gente continue com esse trabalho, com esses informativos, com essas parcerias. Então, nós iremos continuar. E só para complementar, essa questão essa nossa preocupação com que essas atividades sejam, na verdade, algo positivo e não algo que venha trazer algum tipo de prejuízo, né, para o bem-estar das famílias e das crianças, que nós reduzimos a periodicidade das atividades, né? Nós não encaminhamos atividades todos os dias, né? Isso é também algo curioso, que quando o plano veio para a gente desenvolver as atividades, eu já pensei, eu falei, nossa, todo dia uma atividade, eu acho que vai ser bastante, acho que vai ser um pouco oneroso para as famílias. Vamos fazer assim, um dia não? E a gente fez o plano de atividades, encaminhava um dia, e os pais tinham até outro dia para encaminhar as evidências. E a gente viu que nós não conseguimos atingir um número maior de 50%. Então, isso nos deu indicativas. As famílias continuam com as dificuldades, mesmo sendo atividades um dia sim, um dia não, em dias alternados. E agora, com a pesquisa, André, a gente pôde ver, né, as justificativas dessas famílias. Tem famílias que não têm só uma criança com a gente. Tem famílias que têm criança em ensino fundamental, onde tem crianças que estão em período de irmãos, né, dos nossos alunos que estão em alfabetização. Ou seja, a mãe é uma e tem que dar atenção e acompanhar as atividades de todas. E o que acontece que a prioridade vai para as crianças do ensino fundamental e a da educação infantil não precisa, né? E esse trabalho, Andrei, nós vamos ter que começar a fazer também. Precisar, precisa, né? Mas, e esse volume de atividades? Vamos pensar numa família onde tem 3 filhos de idades diferentes. Essa mãe pira, né? Essa mãe tem que acompanhar tudo, então não é fácil, nós entendemos com muito cuidado, com muito carinho as necessidades e as dificuldades dessas mães, dessas famílias, né? E a gente não quer algo só para dizer que está fazendo, a gente quer algo de fato. Então, agora para o mês de julho, nós reduzimos ainda mais atividades só nas terças e quintas, e as famílias têm até a segunda da semana seguinte para encaminhar evidências para a gente. Então, eles vão ganhar até o final de semana para a gente tentando dar mais condições mesmo para as famílias conseguirem realizar as atividades. E os outros dias são livres, porque criança precisa ter momento livre. A gente acredita nisso. Bacana, muito bom, Fred. Parabéns por essa experiência. Eu analiso e nós sabemos, né, que a escola, principalmente a escola da educação infantil, é espaço de construção de relações. A todos sim um plano curricular na perspectiva do desenvolvimento dessa criança, de formação dessa criança, mas tudo isso é empenhado enquanto espaço de relações, né? Precisa se relacionar, precisa aprender a viver dentro desse espaço. E quando eu vejo assim esse projeto de vocês estabelecendo uma comunicação efetiva com os pais, né, sinalizando que a casa, o lar, a família também precisa ser um espaço de relações, isso faz toda a diferença, né? Porque senão seria mecânico, seria só cumprir com a atividade número 1, 2 e 3, de segunda a sexta, mas que sentido, que valor existiria nisso, né? Vamos interagir um pouquinho? Eu quero trocar aqui algumas mensagens, achei bem bacana. Olha, a Fadel, a Karen Fadel te agradecendo, grande incentivadora. A Beijo, Belinha, Cá. sensacional. Belinha, um beijo para Belinha. você. Maria Ana. Helena, um grande beijo, Maria Helena. Você Ire. é muito especial. E tem uma Muito. pergunta da Mônica Fabre, uma professora também aqui de Conheço, minha Itapeva. prima. Sim, um grande abraço para você, Mônica, muito querida. Fleg e Andrei, vocês acreditam que a relação entre famílias e escolas será melhor após a pandemia?
Você quer responder primeiro ou eu respondo? Posso responder primeiro? Pode. Olha, eu chamo ela de Bi, tá? Porque ela é minha prima, mas Mônica, vou responder para você, Mônica. Acredito que sim. Primeiramente, porque as famílias elas estão sentindo muita falta da escola, né? A escola está sendo valorizada do ponto de vista da falta também. E a gente, no nosso caso, com essa nossa experiência, nós também queremos levar para as famílias o que a gente faz com as crianças na educação infantil, né? A gente ainda tem uma cultura muito forte que é a educação infantil, é o local para a escola de educação infantil, é o local para deixar o seu filho para trabalhar. E a escola de educação infantil tem profissionais, professores, estudados que estão lá para desenvolver habilidades das crianças. Então, eu penso que essa relação escola e família, ela nunca foi tão intensa por conta da situação da suspensão de aulas. Eu falo isso, eu posso, tudo isso que eu tenho falado até o momento aqui, é baseado na experiência da minha comunidade, das minhas famílias. Eu acho que cada escola tem uma realidade talvez diferente da nossa, né? Não tão intensa. Mas nós tivemos, não temos 100% das famílias, não temos 100% das evidências, isso é fato, mas a gente está trabalhando, inclusive, para aquelas que ainda estão timidamente realizando as atividades, dando feedback para nós estamos trabalhando esse contato, né? E vendo essas dificuldades e tentando auxiliar para diminuir essas dificuldades, porque o que a gente quer, na verdade, é que as crianças continuem tendo esse vínculo com as educadoras e com as atividades da escola. E a gente só pode fazer numa escola de crianças de 0 a 3, a gente só pode fazer isso por meio das famílias, né? As famílias são fundamentais para nesse momento de ensino remoto. Então, eu penso sim que a gente tudo isso fortaleceu esse vínculo escola e família. Muito bacana. Eu também vou responder, mas antes eu quero te pedir para mandar um abraço para o Oliver. Vou te contar quem é o Oliver. O Oliver é um secretário de educação aqui também de uma das cidades do estado de São Paulo. Mas, na verdade, eu quero te apresentar o Oliver como o grande articulador da BNCC, da Educação Infantil, no estado de São Paulo. Ele está aqui Joia. acompanhando o nosso bate-papo. Um grande abraço para você, meu Um amigo. É um abraço. prazer tê-lo aqui, uma pessoa altamente capacitada, competente e tem muito fundamento na educação infantil. Com relação à pergunta da Mônica, né, se nós acreditamos, eu também acredito que essa relação será melhor, mas eu penso que nós vamos ter que passar por um processo de muita paciência e de muitas fundamentações, né, no sentido assim de análises mesmo. Quando acontecer, por exemplo, essa volta, que eu acredito que ela vai ser paulatina, muito vagarosa, é preciso lembrar, né, quais são os fatores que de fato organizam a educação infantil. Por exemplo, um fator, a questão da rotina. Como que vai ser essa rotina? Como que vai ser a organização dessa rotina? A pensar que as crianças terão que passar por processos de cuidado com relação à sua higiene, cuidados muito específicos, né? Outros fatores que envolvem a própria convivência, a relação, no sentido de um plano curricular proposto, que não vai existir onde paramos, né? Onde nós paramos, vai existir a partir de agora um recomeço. Então, eu acredito, Mônica, que todo esse processo de recomeço ele precisa ser construído entre família e escola para que essa relação seja melhor, né? De um lado, nós temos a escola preocupada, tentando de algum modo dar conta e ser presente na vida dessas crianças. De outro lado, nós temos famílias pensando ainda mais agora o sentido da escola, o sentido da própria educação. Isso é importante, porque quanto mais nós entendermos o sentido da educação, mais nós vamos lutar e batalhar por uma educação de qualidade. Porém, eu penso que agora penso que pós-pandemia o momento seja de uma construção em conjunto mesmo,
né? Porque de repente tem a mãe, tem o pai que volte logo à rotina, eu preciso trabalhar. Por outro lado, pode ter cobranças em torno de situações curriculares, planos curriculares a ser cumprido, e esses são fatores que podem precipitar, né, uma reconstrução social. É um processo de reconstrução social. Nós não voltaremos mais ao normal. Eu tenho muito cuidado com esse conceito novo normal. Acredito que o normal que vivíamos, nós já não estávamos contentes com muitas coisas, né? Com muitas coisas, sejam de ordem política, socioeconômica, até mesmo educacional. Então, portanto, nós estamos passando por um momento muito difícil, mas acreditando de modo responsável que tudo isso vai passar, por isso mesmo essas experiências trocadas aqui, apresentadas pela FLEG, e nesse passar a grande chance de uma reconstrução social, o que é muito complexo, difícil, porém necessária e que depende de todos nós. Aí, FLEG, eu quero te perguntar mais uma coisa. Para você, quais os principais desafios, né? Quais são os principais pontos desafiadores, mas também quais são os principais pontos assim onde nós ficamos gratos, nós nos sentimos bem nesse momento dessas relações, as quais são possíveis de assumir, né? Para você, quais são esses pontos? Você diz para o retorno ou nesse momento agora? Nesse momento agora. Eu não sei, André, eu estou pensando lá na frente. Eu estou aqui, mas estou pensando lá na frente. Eu acho que esse é o momento da gente refletir muito sobre a educação. Esse é o momento da gente refletir muito sobre as famílias, refletir muito, analisar muito as famílias, as crianças, o desenvolvimento delas, a nossa prática, tudo, tudo junto. Eu penso que a gente precisa buscar agora, nesse momento, uma formação no sentido de olhar para essas famílias, para essas dificuldades, não olhar para trás, olhar para frente agora, né? E pensar muito nesse retorno. Eu estou muito, não preocupada, mas assim, o que faremos nesse retorno? Eu penso em educação infantil, crianças em período integral, né? Que dormem na escola, que comem na escola, que tenha uma interação muito forte, né? Não existe ainda um parecer epidemiológico da saúde que nos dê alguma garantia ainda, né? É tudo muito incerto. Eu acho que o desafio é a incerteza do que a gente vai ter que fazer agora, e estudar, e pensar, e se preparar. Eu acho que a gente também já tem que começar a pensar em se preparar para esse retorno, mas tem que ter um pouco mais de certeza como que vai ser a parte das questões sanitárias, de saúde e das questões pedagógicas também, né? Eu cheguei a pensar nesse começo, não é momento de estudar a implementação da BNCC, mas a gente não vai conseguir, eu creio que esse ano, pensar em implementação da BNCC, mas a gente precisa ver algumas coisas, a gente precisa... O que a gente vai fazer? Sinceramente, eu não tenho ideia, Andrei. Se falar assim, olha, a gente vai voltar agora, mês que vem. O que a gente vai fazer com as crianças? Como que a gente vai fazer? Eu sinceramente, não tenho essas, essas respostas, assim, não tenho nada claro. É muito incerto. Acho que a palavra é muita incerteza ainda. Então, o desafio é esse, né? É saber onde a gente, para que caminho a gente vai ter que seguir, né? Eu tenho muito medo. Quando eu li, por exemplo, que alguns países, né, que já passaram por esse período em educação infantil, eu falei que loucura, né? Que loucura. Educação infantil é a fase mais difícil. Olha, o Diogo Almeida é um comediante, você deve conhecer, e muitos comediantes dizendo, né? Fazendo piadas. Gente, imagina a educação infantil, a máscara. Tia, ele pegou minha máscara. Professora, a máscara do meu filho. A gente, eu não quero nem pensar, mas assim, vamos pensar no hoje, a gente tem que pensar no hoje agora, né? O futuro a gente não sabe, está incerto.
outro dia eu estava conversando, né, também com um pessoal aqui, através lá com a equipe do Mauro Albano e também do José Lopes. Eu vi que a Josi está aqui. Um beijo para você, Josicele, uma Beijo. pessoa muito querida, uma profissional muito competente. E nós falávamos justamente sobre isso. O pós, enquanto sociedade, ele é hipotético, né? São só hipóteses que nós precisamos levantar, né? Por uma condição de profissional, por uma condição de crença na vida, por uma condição de organizações que nos causa o sentimento que tudo isso vai passar, mas nós sabemos que isso está dentro do campo hipotético. Agora, se você me permite arriscar uma hipótese, eu ainda acredito muito na função do educador, e educador eu estou falando professores, eu estou falando ADIs, né? Eu estou falando coordenadores, diretores, eu estou falando aquele que é responsável de modo direto por esse percurso de vida, né, de desenvolvimento infantil. Eu acredito muito, e eu também sou um profissional, sou um educador, então, assim, eu acredito que todo o processo de reconstrução social ainda precisa começar na conscientização desses educadores, né? Como é que nós nos localizamos agora nesse tempo? Como é que nós nos localizamos agora nesse espaço? Qual a realidade que nós estamos vivendo? Então, garantir espaços de diálogos para que se fale mesmo sobre esses sentimentos e que se busque fundamentos a pensar a educação a partir disso, eu acredito que seja assim o pontapé inicial, né? Qualquer precipitação curricular, eu penso que seja a impossibilidade, a impossibilidade de viabilizar o que a educação ela é de fato transformadora da sociedade. Nós ainda precisamos ter essa esperança que a educação é transformadora, mas ela só é transformadora se aos educadores forem mesmo garantidos assim espaços de diálogos e de reflexão, né? Isso para mim é imprescindível nesse primeiro momento. Eu quero te agradecer muito, mas ainda não terminou. Eu vou deixar para você encerrar. Falta aí 8 minutinhos, 7 minutinhos. Como passou rápido, não? E foi um prazer Nossa, falar com você. muito, muito rápido. Boa, boa. Mas eu quero te agradecer muito por estar aqui. Antes de tudo, partilhando essa experiência, por mais que tenhamos aqui dividido algumas ideias, pensamentos altamente reflexivos, né, com relação à educação infantil, à educação da infância, você trouxe situações práticas sobre estabelecer esse canal de comunicação com educadores e também com a comunidade escolar. Parabéns, um grande beijo para você, para toda a sua equipe, um abraço aos pais, um grande beijo para a diretora Maria Helena, já falei dela aqui, a todas as pessoas que estão tocando de algum modo, né, esse projeto. Você citou a Mariana Roseiro, que eu já tive a alegria de falar aqui, altamente profissional, com a Karen Fadel nós também já conversamos, e tantos outros profissionais que vocês estão assumindo relações para que venham dividir, né, possibilidades com a família, no sentido de garantir que a família seja família nesse momento, uma vez que estão lá no desafio, né, do dia a dia. Mas quem termina é você. Desculpa, a Fátima está comentando aqui. Nossos educadores estão realizando um trabalho maravilhoso. Então, quem termina é você, Fleg. Olha aqui o comentário da Fátima. Quem termina é você, é com você. Eu só tenho mesmo a te agradecer. Deus te abençoe muito. Dê um Amém. abração na sua mãe. Tá bom? Um beijão no filhão, que deve estar dormindo nessa hora. Tá, E fique à vontade, então, para encerrar com uma mensagem para a gente. tá joia. Andrei, agradecer pelo convite, né? É uma oportunidade da gente trazer um pouquinho da nossa experiência aqui. Agradecer quem acompanhou a gente também. E dizer assim, a educação infantil ela tem três pilares, né? O brincar, o educar e o cuidar, né? E esses três, eles exigem do educador, aquele que está na linha de frente, o ADI, o monitor, o
estagiário, o professor, sensibilidade. E essa sensibilidade, sem ela, a gente não consegue atingir aquilo que a gente precisa. Nesse momento, o que nós precisamos é estar em comunhão com as famílias, né? Atendendo e sendo atendido, estabelecendo essa parceria, sabendo daquilo que eles estão também precisando nesse momento, né? A preocupação não pode ser o conteúdo de forma alguma, eu acho um crime. Eu tenho visto algumas experiências, eu não estou aqui nem para criticar, mas penso que em algumas situações falta sensibilidade, né? Se o momento é conteúdo, é aula, né? Ou se é saber o bem-estar dessa criança, dessa família, essa preocupação, essa sensibilidade, nesse momento de pandemia, ela é bastante importante. E estamos aí seguindo, vamos seguir com as parcerias, vamos seguir com o nosso trabalho. Quero também parabenizar e agradecer a equipe. Sem essa equipe, a gente não estaria fazendo o trabalho que a gente está fazendo. Elas são espetaculares. E assim eu tenho visto inclusive, Andrei, a possibilidade de crescimento não só das professoras, que já são boas, já têm experiência, mas de quem está entrando agora, né? As monitoras, as estagiárias, elas também estão fazendo um trabalho, assim, estão me surpreendendo muito, né? E tudo de forma muito voluntária, nada imposto, e está saindo bastante coisa legal. Elas estão se descobrindo também. Então, está sendo uma alegria muito grande fazer todo esse trabalho, e a gente vai seguindo aí com essa parceria. Continue com muita força, com muita esperança. Deus os abençoe muito. Você citou a Amém. Selma Cravo deixou um comentário aqui. Parabéns pelo olhar na parceria família-escola. Um grande abraço, Selma, que tem toda uma história aí, nossa grande incentivadora a viver essa história com a educação infantil. Né? A Aninha falando, sinto por acabar tão rápido assim. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado o Bate-Papo em Live. Essa foi a minha forma de reinventar a vida nesse momento. Eu tenho feito essas lives de segunda a sexta-feira, às 18h30. É um prazer ver tantos amigos passando por aqui. A minha ideia é partilha, né, a partir de temas diversos. E também a minha grande finalidade é para que nós ocupemos esse espaço com coisas boas, com gente do bem, com pessoas de valor, com pessoas de talento, com pessoas de conhecimento, e tanta experiência construída aí na vida de modo tão bonito. A todos vocês, um bom e abençoado final de semana. Se cuidem, cuidem da família, né? E Deus os abençoe muito. Fleg, Amém. Deus te abençoe muito, minha querida. Beijão. Beijão, fica com Amém. Deus. Você Minha gratidão. também. Deus te abençoe. Beijo. Amém. Beijão. Tchau, tchau.